E aí, belezinha com vocês? Preparados para mais um Retalhos do Carpano? Eu sei, tem tempo que eu não faço mais vídeos dessa playlist aqui nesse canal. Pois bem, todo mundo viu aí a repercussão que está tendo novamente no caso Flor de Lis. Principalmente porque aquele procedimento da comissão do Conselho de Ética já deu início. Tivemos uma surpresa durante uma live do Sexteto, onde nós tivemos a companhia de ninguém menos o deputado Alexandre Leite do DEM de São Paulo. E ele é nada menos do que um dos relatores do caso e trocou uma ideia com a gente. Tá lembrado disso daí? Então, nós fizemos algumas perguntas, inclusive o André Carpano, uma que, assim, eu acho que era a curiosidade de quase todos os brasileiros. Caso você não tenha visto, nós vamos dar aquela analisada. E se você já viu, de novo então, vai vendo. Pois bem, boa noite, né? Tô ficando doido. Boa noite, deputado Alexandre. Te dou os parabéns aí pela iniciativa, principalmente de vir aí não só nos acompanhar, mas também de tirar algumas dúvidas nossas aqui, que esse caso Flor de Lis é um dos mais intrigantes que nós já vimos na atualidade, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, que é uma dúvida não só minha, mas de muitos brasileiros. O senhor falou aí sobre a questão do que tinha sido colocado, né, por outras instâncias e não chegou ao conhecimento dos senhores, né? Não chegou até a Câmara o conhecimento que foi o pedido de afastamento, para ser afastada a Flor de Lis. E nós vemos que, em contrapartida, a ministra Carmen Lúcia recebeu um HC, ela negou, e, salvo engano, foi o ministro Barroso que falou que era para instâncias menores tomarem conta disso. Não competia a eles. Se eu não me engano, foi o Barroso que falou isso. Aí vem a pergunta, se não competia ao STF, no caso, sobre o afastamento de Flor de Lis, e as instâncias abaixo vieram fazer isso, por que não foi para frente, vamos assim dizer? Por que não deu prosseguimento e ela não foi afastada, não foi, digamos que, acatado isso? Porque não existe previsão constitucional para isso. A Constituição é clara em dizer que o deputado só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável, né? Ela não foi presa em flagrante delito, ela não foi presa e não por crime inafiançável, né, naquele momento. Então, qualquer fato que fuja disso foge à competência de outra esfera que não a do Supremo. Ainda o Supremo não pode determinar afastamento, né? A gente tem o caso do Daniel Silveiras, eu tenho as minhas ressalvas quanto à modalidade inventada pelo Alexandre de Moraes, apesar de ser relator de um dos casos do Daniel Silveira, tenho minhas ressalvas do formato que ele se utilizou para efetuar a prisão em flagrante, né? A deputada Flor de Lis não preencheu esses requisitos. Então, o caso do Daniel é um exemplo disso. Ele foi preso. Isso pode, né? Foi considerado flagrante. Por crime inafiançável, aí se considerou inafiançável a dosimetria da pena que ultrapassava os 4 anos, aí se torna inafiançável. Então, ele foi preso em 24 horas, né? A Câmara tem de se manifestar sobre a manutenção ou não da prisão do deputado. Isso cabe análise. Agora, não existe análise de suspensão de quem determina a suspensão é o Conselho de Ética, que passa ao plenário. Por exemplo, eu tenho o caso do Boca Aberta, que eu recomendei a suspensão por 6 meses do mandato e de todas as prerrogativas. Isso deve ir ao plenário ainda, né? Houve recurso ao STJ, mas só dou esse exemplo. Então, quem afasta é a Câmara. A única hipótese de equilíbrio aí, vamos falar um pouco de
checks and balances, né, de pesos e contrapesos, é na hipótese de impeachment de ministro do Supremo que é feito pelo Senado Federal, né? É o único exemplo de peso e contrapeso de legislativo e judiciário em virtude do Senado fazer a sabatina e efetivar a indicação do ministro do Supremo por crimes de responsabilidade. Então, nós não temos o inverso também, nós não temos juízes, magistrados de outras esferas sendo afastados ou sofrendo processo de impeachment por crime de responsabilidade na Câmara dos Deputados. Então, essa interferência de poder não há. Então, como não há daqui para lá, não há de lá para cá. O que existe está no artigo 53 da Constituição. Entendi. É porque essa... Sim, sim. Eu só fiz essa pergunta para o senhor porque muitas pessoas, assim como eu também, ficamos com essa dúvida porque ficou entendido que era para outras instâncias resolver, entendeu? Entendi. Mas a depender do crime, outras instâncias podem tomar decisões referente aos casos. Envolvendo deputados federais. Mas quando se fala em prisão, é prerrogativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Ótimo. Na verdade, então, deputado... Por exemplo, as medidas cautelares, né? Você vê que existem deputados usando tornozeleira. Na minha concepção, já é uma hipótese de quebra de decoro, em um menor nível, porque ela ofende a imagem da Câmara. A ofensa à imagem da instituição já é uma quebra de decoro parlamentar. Não em um nível de cassação, mas em um nível punitivo mais baixo. Talvez, dependendo do motivo da medida cautelar que levou a tornozeleira, talvez uma suspensão de 1 mês ou 2 meses até que o deputado responda o processo e por assim vai, mas tudo isso é sopesado, mas prisão é exclusivamente Supremo. Deputado, então a gente aqui da sociedade, digo, nós como sociedade, nós podemos considerar então que a decisão judicial ela serve para nortear a decisão da Câmara. Estou correto? De certa forma. A decisão judicial geralmente é embasada em algo, né? A gente sempre espera isso, mas nem sempre é o que acontece, né? A gente tem muito juiz de primeira instância que toma decisão, inclusive política, né? A gente tem juízes de primeira instância que têm animosidades políticas com alguns parlamentares. Então, tem decisões que são revertidas em segunda instância, justamente pelo nível e escassez da decisão proferida. Então, por isso, a necessidade da prerrogativa e da imunidade parlamentar. E quem acha que a imunidade parlamentar é um benefício ao parlamentar, ela, na verdade, ela é um filtro. Porque em benefício não tem nada. Quando cai no Supremo, você não tem o princípio do duplo grau de jurisdição. O parlamentar, ele tem a imunidade ele recebe a imunidade parlamentar, o deputado federal, mas ele abre mão do duplo grau de jurisdição. Quando cai no Supremo, não tem a quem rezar. Decisão una. Exatamente. Hafner, por favor. Pronto, deputado Alexandre Leite, primeiramente, eu sou o Hafner, do canal Voo da Coruja,